galera, vamos continuar aqui a falar sobre sequências, né? Hoje vamos falar sobre progressão geométrica, um tipo de sequência que possui uma característica muito particular. Observe que nós vamos aqui considerar uma sequência de termos A1, A2 até AN, é uma sequência de termos consecutivos, e nós vamos falar o seguinte: uma sequência é uma progressão geométrica. Se eu pegar aqui, por exemplo, a razão entre quaisquer dois termos consecutivos, né, é sempre constante. Professor, o que é a razão? É a divisão. Então, se eu pegar, por exemplo, A2 sobre A1, vai ter que ser igual a 3 sobre A2, A4 sobre A3. Né? Observem que esse processo deve ser respeitado até o enésimo termo. Tudo bem? Então, observem que esse valor tão particular e importante é chamado de razão. Da mesma maneira que nós temos na progressão aritmética, a razão também é um critério de diferenciação na sequência, né? Observem que aqui eu pego A2 sobre A1. Lá na progressão aritmética, o que era, professor? Era A2 menos o A1. Vamos aqui pensar agora na classificação de uma PG em relação ao número de termos. Então, observem o seguinte: nós podemos ter sequências que são progressões geométricas, que são chamadas sequências limitadas. O que é isso, professor? Nós temos que o número de elementos da sequência é um número finito. Nós conseguimos contar, né, a quantidade de elementos presentes na sequência. Temos também a definição de PG ilimitado. O que é isso? É uma sequência infinita que é caracterizada por essa noção da razão. Beleza? Vamos aqui continuar, né, exemplificando a questão da razão em uma progressão geométrica. Observem no item A o seguinte: qual é a razão dessa sequência? Primeiramente, vamos julgar se realmente essa sequência ela representa uma PG. Qual é a consideração que deve ser feita? A razão entre quaisquer dois termos consecutivos deve ser constante. Pense comigo o seguinte: se eu pegar aqui, ó, esse aqui é o termo A1, esse é o A2, esse é o A3, esse é o A4, né? Observem que essa sequência, como nós classificamos na segunda parte, é uma sequência ilimitada. No caso, ilimitada superiormente, tá? Se eu fizer aqui A2 por A1, vai ficar o quê? Ó, 6 sobre 3, isso vai me retornar 2. Observem que, se eu pegar 12 e dividir por 6, 12 por 6, nós vamos encontrar também uma constante 2. 24 por 12, vamos encontrar também 2. Por esse fato, né, nós temos que essa sequência é uma progressão geométrica. Tudo bem? Letra B. Temos uma sequência que ela é chamada limitada, né? Temos 3 termos. Observem o seguinte: será que é uma PG? Se eu fizer aqui, ó, 1/3 dividido por 1, dá 1 sobre 3. Nós fizemos aqui o A2 pelo A1. Agora observem o seguinte: se eu fizer o A3 pelo A2, será que vai dar PG? Professor, o A3 vale 1 sobre 9. Então observe o seguinte: eu vou fazer 1 sobre 9 e vou dividir por 1 sobre 3. Tudo bem? Observem que eu utilizei aqui uma equivalência de símbolos, né? Esse tracinho aqui é a mesma coisa que uma divisão. Professor, divisão de frações, ó, conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, tá? 3 vezes 1, 3. Então ficou 3 sobre 9. Simplificando, encontrando uma fração equivalente, nós temos aqui 1 sobre 3. Observem que A2 sobre A1 é 1/3 e A3 sobre A2 também é 1/3, o que caracteriza uma PG. Agora vamos pensar o seguinte: nesses casos estudados aqui, é bem simples a gente caracterizar quais sequências são PG ou não. Agora vamos pensar num raciocínio um pouco mais além. Se eu quisesse, por exemplo, encontrar o elemento de posição 50 nessa sequência da letra A. Professor, eu conseguiria, né? O que eu poderia fazer neste caso? Ó, a razão é 2. Observem que se eu pegar o A1 e multiplicar por 2, encontrei 6. Multipliquei por 2, o anterior deu 12. Multipliquei esse por 2,
tenho 24. Eu faço essas multiplicações sucessivas e encontro. Mas eu pergunto para vocês o seguinte, se eu quisesse encontrar o elemento de posição 200, você concorda que esse processo seria bastante trabalhoso? Para essas situações, nós temos aqui a fórmula do termo geral de uma PG. Essa fórmula, diretamente, ela vai fornecer para você o quê? Dado a posição do seu elemento, você vai conseguir, no caso o elemento desejado aqui, né? Se eu estivesse falando no critério do A200, eu precisaria apenas de quem? Do A1 e da razão, beleza? Então vem comigo, vamos prestar atenção e entender como que é essa fórmula do termo geral de uma PG. Observem que o AN, o ANésimo, né? O enésimo termo é igual ao A1 que multiplica a razão elevado ao N-1. Vale ressaltar que essa fórmula só faz sentido quando eu utilizo valores de N maiores ou iguais que 1. Beleza? Então, observe o seguinte. Dessa limitação que nós temos de aumentar, né? Querer saber nessa sequência um número maior de termos, né, na questão de posição, nós precisamos utilizar uma técnica, uma estratégia mais inteligente do que ficar multiplicando, né? É lógico que você pode conseguir, né? Esse termo desejado efetuando essas multiplicações sucessivas. Só que nós temos essa fórmula que é importante também utilizá-la. Vem comigo, terceira parte da nossa aula, vamos aplicar aqui a fórmula do termo geral em uma sequência, encontrando aqui o termo A10 e o termo A16. Já falei aqui para vocês que essa sequência ela caracteriza uma progressão geométrica. Então, professor, nós temos que a razão entre quaisquer dois termos consecutivos é sempre constante. Então, eu pego um só, não vou ficar olhando todos. Ó. Se eu fizer aqui ó, o Qzinho, que é a razão, A2 pelo A1, 2 dividido por 1, dá 2. Então, eu encontrei que a minha razão dessa progressão geométrica é igual a 2. Beleza. Professor, quero encontrar o A10. Pela fórmula do termo geral, eu vou fazer o seguinte, ó, o A10 é o elemento que eu quero, né? Observem que o 10 casa com o N. Vou pegar o A1. O A1 vale 1, que multiplica a razão, que é 2, elevado a N menos 1. Então, vai ficar 10 menos 1. Por sua vez, moçada, olha só, o A10 vai ser igual a 1 que multiplica 2 elevado a 10 menos 1. 10 menos 1 dá 9, então isso é 2 à nona, que de cabeça dá 512. Neste caso, moçada, não seria difícil a gente fazer essas multiplicações sucessivas, mas observem que foi muito mais simples a gente aplicar a ideia teórica do termo geral e encontrar mais rápido, beleza? Agora observe o seguinte, o A16. O A16 vai ser o A1, né, mesma coisa, que multiplica a razão elevado a 16 menos 1. Agora, moçada, ó, o bicho pegou, 2 elevado a 15. E eu vou usar minha colinha aqui, que eu não sou bobo nem nada, 32.768. Beleza? Então, observem, ó, aplicação tranquila, compensa muito você guardar essa fórmula. Para finalizar a aulinha de hoje, vamos ter aí uma aula 2 e uma aula 3 correspondentes a PG. Calcule o valor de x, tal que você tem essa sequência de 3 termos e temos a informação que ela forma uma PG. Professor, se ela forma uma PG, se eu pegar o A2 pelo A1, eu sei que o mesmo resultado, né, tem que ser igual a 27 sobre 9. Vamos usar esse fato aqui, ó. Aqui é o A1, aqui é o A2 e aqui é o A3. Se eu fizer o seguinte, ó, A2 pelo A1 vai ficar 9 sobre x, tem que dar a mesma coisa de 27 sobre 9. Professor, já estou querendo simplificar aqui, ó, 27 sobre 9 dá quanto? Dá 3. Portanto, ó, o teorema fundamental da proporcionalidade, 3x igual a 9. Consequentemente, ó, 3x é igual a 9, logo, o meu x aqui vale 3. Moçada, primeira aula introdutória de progressão geométrica, espero que vocês tenham crescido nessa parte. Encontro vocês lá na aula 2. Tamo junto, até a próxima aula.
Música